E se eu te falar que, cientificamente falando, é possível um apocalipse zumbi? Foi isso mesmo que você ouviu. Um surto de zumbis poderia ocorrer e bastaria a evolução de um determinado vírus ou parasita para que isso acontecesse na vida real. É um dos maiores medos da humanidade moderna, principalmente essa galera que assiste muito filme de Hollywood, assistem séries como The Walking Dead, e os cientistas, sim, acreditam que um surto zumbi é completamente possível. Mas que história é essa, Alcântara Júnior? Explica pra mim. Eu vou te contar. Embora seja impossível acreditar que os mortos ressuscitariam e se alimentariam dos vivos, os especialistas não descartam a possibilidade de um parasita evoluir, atacar o cérebro ou então um vírus alcançar tal feito. Antes de continuar, vale lembrar que o like ajuda muito, tá? Quero convidar você a fazer parte da família, se inscreva, ativa o sininho. Já deixa um comentário aí para ajudar no engajamento. O que você faria num apocalipse zumbi? Veja bem, um parasita conhecido como Toxoplasmosa gondii é conhecido por infectar o cérebro de ratos. O parasita pode então manipular o comportamento do roedor para torná-lo destemido perto dos gatos, onde o parasita espera entrar. No entanto, o que preocupa os cientistas é como os ratos e os humanos são muito semelhantes. É por isso que eles são usados para testar drogas, para fazer novas descobertas médicas. Enfim, eles são usados como cobaias antes de os testes irem para os seres humanos, por conta da sua semelhança. Já se acredita que metade dos humanos em todo o planeta tem alguma espécie de versão adormecida do mesmo parasita em seus cérebros, em forma de cistos inofensivos até o momento. No entanto, para alguns com deficiências imunológicas, o parasita praticamente assumiu o controle, o que tem sido associado inclusive a doenças como esquizofrenia e tendências suicidas, segundo um estudo que foi apresentado. Esse mesmo estudo da Universidade da Califórnia revelou que o parasita é mais poderoso do que os cientistas estavam imaginando. Wendy Ingham, que estava à frente dos estudos, disse que a equipe testou o parasita em ratos que não se incomodaram com a presença do seu predador, uma vez que eles estivessem infectados com esse parasita do capeta em seu cérebro. Ela alertou que o Toxoplasmosa gondii é muito perigoso e precisa ser acompanhado de perto. A ideia de que esse parasita sabe mais sobre o nosso cérebro do que nós mesmos e tem a capacidade de exercer a mudança desejada no comportamento complicado de roedores é absolutamente fascinante e assustador. O Toxoplasmosa fez um trabalho fenomenal ao descobrir os cérebros dos mamíferos para melhorar sua transmissão por meio de um ciclo de vida muito complicado que os cientistas ainda não conseguem descrever. Outros especialistas, entretanto, acreditam que os vírus são o que vão transformar a raça humana em verdadeiros zumbis. O Dr. Ben Newman, que é professor de virologia da Universidade de Reading, acredita que um vírus, como a raiva, por exemplo, pode evoluir e dominar a humanidade, transformando os seres humanos em zumbis. Ele disse em entrevista ao Yahoo, no ano de 2019, que existem parasitas por aí que chegam perto de fazer caminhadas reais em torno de zumbis. Mas os verdadeiros esquisitos estão por aí, em algum lugar, no porão da mãe natureza. Vírus que ainda não descobrimos e que podem fazer tal feito. Existem mais vírus por aí do que provavelmente já vamos descobrir ou que descobriremos. E esse cientista aposta que em algum lugar da natureza, algum vírus zumbi, ou que pode transformar os seres humanos em zumbi, está lá, adormecido, esperando só a oportunidade para infectar o primeiro humano e começar um apocalipse terrível. Se você olhar para a raiva, o vírus da raiva,
ela muda completamente a maneira comportamental de um animal, por exemplo, de um cachorro. E isso pode acontecer com seres humanos caso apareça um vírus mais eficiente, porém com a mesma capacidade da raiva. E para os especialistas, isso não é impossível de acontecer e talvez não estejamos tão distantes dessa realidade. O coronavírus, que forçou as pessoas a ficarem em suas casas e que deixou as ruas vazias, e a maioria das pessoas ficaram meio que preocupadas com toda essa situação, se lembram claramente dos filmes que assistiram de apocalipse zumbis. E agora, uma especialista baseada no que aconteceu na pandemia revelou um estudo, uma pesquisa dela de anos, mostrando a possibilidade de um vírus como o Covid-19, por exemplo, evoluir ao ponto de transformar pessoas em zumbis, ou seja, um verdadeiro surto de mortos-vivos. Conversas sobre taxas de infecção, bloqueios e pressão avassaladora na superfície da saúde deixaram o planeta em um estado assustador. Graças ao coronavírus, a maioria das cidades agora pode fornecer o cenário perfeito para um surto de um novo vírus que pode transformar as pessoas em zumbi. E isso afirma uma pesquisadora do Reino Unido. A antropóloga Claire Samuels, da Universidade Bucknell, que ministra um curso inclusive sobre o tema, sobre zumbismo, uma coisa assim, postou um tópico nas suas redes sociais revelando como isso poderia levar a humanidade a um verdadeiro apocalipse zumbi. Felizmente, a senhora Samuels começa dizendo que um surto de zumbis seria muito mais fácil de conter do que a pandemia de Covid-19. E como isso aconteceria? Ela explica que, na realidade, uma doença como o zumbismo geralmente seria muito mais tranquilo, porque você identificaria os casos logo no início, diferente do Covid-19, que leva um tempo para se manifestar os sintomas. Com uma epidemia de zumbis, segundo ela, você poderia imediatamente saber quem foi infectado. Não haveria ambiguidade moral sobre como lidar com a situação. Você não pode mais ajudar quem já está morto, porque eles são mortos-vivos. As pessoas infectadas por zumbis apresentariam sintomas imediatos, geralmente mudando em questão de minutos ou horas, segundo o estudo aí da antropóloga. Não há um período de incubação assintomático como o Covid. Isso seria muito diferente do cenário o qual nós enfrentamos. A senhora Samuels continua detalhando, inclusive, como nos filmes de zumbis, que uma vez o serviço de saúde policiais caindo, os governos entrariam em colapso caso isso não fosse controlado desde o início. As pessoas tendem a se transformar nas suas piores versões de si mesmas, e aí teríamos um verdadeiro caos. No entanto, ela afirma que, na realidade, provavelmente, esse não seria o caso, e que a atual crise do coronavírus mostra o quanto os humanos dão apoios um para os outros. Eu tenho pequenas discordâncias acerca disso, mas eu quero saber a sua opinião sobre esse tema aí nos comentários. Reforço o convite, se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.